Fala galera, tá começando mais um Bodybuilding na Estrada hoje com um cara que muda a vida das pessoas. Eu posso falar porque eu já sou fãzaço dele, já mudou minha vida, né? Já foi o cara que alinhou tudo, Dr. Vicente Coutinho. Beleza, Ale. Valeu por aceitar o convite aí. Legal. Tô muito feliz de trazer um cara com conhecimento igual o seu aí, que faz diferença pra muita gente. Exemplo, agora, depois que o Capuano souber, já vai ficar... Por que você não me trouxe junto, né? E outras, né? Que você cuida aí dessa galera aí, né? Certeza. Obrigado pelo convite. Tô feliz de estar aqui. Vamos conversar bastante aí de saúde, de performance, da parte médica. Tem bastante coisa legal, novidade aí pra gente conversar e vai ser ótimo. Não, vai ser demais aqui, porque... É um cara que tem um conhecimento do jeito que eu tento sempre levar pra galera. Menos é mais, né? Não é aquele hoje, lance... Sem dúvida. Hoje tem que filtrar muito, porque é muita novidade boa e algumas não tão boas, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. O cara... Antes disso, assim, a gente tava conversando sobre isso, né? E... Olha o shape do homem sempre assim, né? Gosta de manter a linha. Né? A gente é um lifestyle mesmo, desde pequeno. Eu tenho 51 anos, eu treino desde os 13 anos musculação e eu nunca parei de treinar. E eu sempre gostei, né, de me atualizar nessa parte científica, nessa parte médica e de aplicar isso também, né? Que não basta só conhecimento teórico, a gente tem que colocar em prática tudo que a gente estuda aí. Você é hemato também? Isso. A sua primeira... Eu me formei como médico, aí eu fiz a residência médica em clínica médica, 2 anos, na Santa Casa aqui de São Paulo. Depois eu fiz residência médica em hematologia, que são doenças do sangue. Que foi a sua primeira especialização? Isso, a clínica médica foi a primeira. A primeira, a clínica médica. Depois a hematologia e depois eu me especializei na nutrologia, né, pela Associação Brasileira de Nutrologia também, que é mais específico aí da área de longevidade e performance. De deixar a galera nova, meu. O cara, né? Eu não sei como ele não brigou comigo, porque eu dei uma engordadinha aqui já. Cara, depois disso eu vou tomar aquela chamada. Nós vamos arrumar tudo isso. Vamos arrumar tudo isso de novo. Eu sempre falo aqui, eu dei uma desandada, peguei dengue. Putz, acabou comigo, cara. De uma forma que, assim, e outros problemas familiares e tal. Isso aí, ele faz parte. Vida, né? A saúde da gente. De novo. E quando o cara ia vir, eu já falei assim, preciso fazer, já começar a dieta, 10 quilos já menos, hein? Sim, hoje em dia tudo ficou muito mais fácil, né? Todo mundo tá inteirado aí que a gente tem esses recursos aí que vieram para ficar. Os peptídeos, principalmente os peptídeos aí análogos do GLP-1, todo mundo que teve a oportunidade aí de fazer um teste terapêutico aí com o Ozempic, com o Mounjaro, que todo mundo sabe tem mudado demais aí a vida das pessoas, para melhor. Para melhor, assim. Mas, assim, e o que você acha dessas pessoas que usam para perder 4 quilos, por exemplo? Na verdade, isso não há problema algum. O medicamento ele foi criado para uma condição patológica que nós sabemos que é a obesidade e diabetes. Mas nada impede que isso possa ser usado também para uma pessoa que tem um sobrepeso leve. Isso pode ser usado de modo, obviamente, com orientação médica adequada, especificamente ali um protocolo designado para a pessoa, para o objetivo dela. Em que sentido eu estou falando isso? Uma pessoa que quer perder, como você falou, 3 ou 4 quilos, que tem dificuldade de perder, ela não necessariamente ela vai seguir aquela orientação da bula. Então isso é um uso off-label, que na medicina hoje em dia isso é uma coisa usual de fazermos e dá para fazer com toda segurança e é um recurso maravilhoso aí quando bem feito. Então, mas assim, é isso que eu te pergunto assim, porque você vê a galera, né, que tem o shape até usando como mais estético, né? Sim. Estético, só que assim, de uma forma exagerada, né? A dosagem mais elevada, né? Aí entra muito no psicológico das pessoas, né? Uma dismorfia corporal. Isso, infelizmente, é uma realidade. As pessoas, às vezes, elas, como a gente fala, perde a mão, né? Olha no espelho, você vê aquela pessoa que fala, puxa,
essa pessoa nunca precisaria usar um recurso desse. Antes disso, ela já era saudável, ela já era definida esteticamente. E a pessoa está lá injetando dose relativamente alta. A gente vê a galera seca igual você, mas querendo não é... tomar, né? Só para falar assim, eu vou poder comer mais às vezes, né? Eu já ouvi na academia um monte de cara falando, não, é para minha finalização, e você vê o cara arrebentando o corpo, né? Perdendo a massa muscular porque não come, né? Esse é o mau uso, né? Todos os medicamentos existe o uso, o abuso e o mau uso. Infelizmente, o medicamento, apesar de não ter venda livre, precisa de receita médica, mas a gente sabe, todo mundo que treina sabe que existem vários modos aí de conseguir, né? Mesmo sem um direcionamento médico adequado. Isso é de cada um faz o que quer da vida, né? Mas tem que arcar com os riscos e as consequências. É o mercado negro, o famoso mercado negro aí que a galera nem sabe o que está tomando às vezes, mas tudo bem, eu não sou contra também, porque claro, o governo proíbe, né, e dá força às vezes à coisa errada, né? Sim. Eu acho que a forma que você tenta levar, eu acho bem legal, por isso que eu te chamei, né, da parte hormonal. Sim. Você trabalha com reposição hormonal, né? Exatamente. Dessa forma, né? Hoje, o que mudou na questão de reposição hormonal nos últimos, 10, 15 anos, são duas coisas fundamentais. Primeira coisa, a segurança. Hoje a gente tem um perfil de segurança muito maior para trabalhar com reposição hormonal. Lembrando que existe uma linha tênue entre reposição hormonal, que é um uso das substâncias hormonais para corrigir uma condição, um hipogonadismo, sintomas de falta de testosterona, e uma divisão para um uso hormonal para performance esportiva, né? Cada um, a gente sabe que tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, para correr os seus riscos. Então, não vamos colocar no mesmo balaio, né? Então, uma coisa é o uso médico, que obviamente é um uso muito mais controlado, um uso com muito mais segurança, e um uso esportivo que também muita gente faz, como eu falei, tem livre-arbítrio de fazer, mas obviamente é o que eu falei. As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem, desde que elas saibam, e elas sabem, né, que tem riscos envolvidos. Então, o seu foco, assim, não é atletas de fisiculturismo, né? São pessoas de na verdade, de todos os tipos, porque eu conheço vários fisiculturistas que passam, né, com você, inclusive o Capuano, tem o Brasília também e tal, que a galera toda que passa lá, e você trabalha da mesma forma que a primeira vez que eu fui com o jejum intermitente, né? Claro. É uma coisa lá atrás. Você ainda usa esse método? É uma estratégia que eu acho que você lembra, porque nós nos conhecemos aí há mais de 10 anos, né? Isso aí. E antigamente, quando chegou esse conhecimento no Brasil aí, as pessoas ficaram bem reticentes, putz, mas será que isso realmente pode ser usado? E, como eu te falei, o que mudou? Conhecimento. Naquela época era uma coisa muito experimental, não tinha tanto estudo comprovando. A gente foi o seu experimento. Nós fomos com o baião lá e fomos primeiro a secar no jejum ali. Foi bom demais. Né? E aí, hoje em dia, se você pegar na biblioteca médica, já tem muito estudo científico mostrando que é uma estratégia melhor que as outras? Não. O jejum não é milagroso, o jejum não é melhor que as outras, mas é uma estratégia que tem o seu papel, sua validade, e para muitas pessoas foi o diferencial e que ainda hoje pode ser usado, porque, obviamente, as preferências, as pessoas se adaptam com planejamentos variados de dieta. Então, tem muita gente que fala: pô, Vicente, depois que a gente fez a primeira vez do jejum, nossa, encaixou demais para mim, é prático, é uma coisa que é mais sustentável para fazer um déficit calórico. Eu nunca fui muito de comer de manhã, então encaixou aí para mim, maravilha. Então é um recurso aí, um conhecimento que veio para ficar, porque, né, daquela época, eu lembro que eu escutei muita gente: não, isso é uma modinha, funciona, modinha não logo, vai funcionar, logo, vai como, embora. né? E hoje a gente sabe que isso pode ser aplicado de modo muito útil para algumas pessoas. Para mim é uma coisa que foi um ensinamento maravilhoso que eu tive lá, eu continuo usando. Voltei a fazer, né? Porque eu quero ver aí se eu consigo botar o shape de novo para competir em Portugal.
Legal. Eu não sei se vai acontecer, mas, Bom, mas pelo menos informa assim, eu fico. Sim, pelo menos mas bom. outra coisa, você como já fez uma vez, você já né, fez aí a tua competição, foi super bem e tudo que a gente faz uma segunda vez é mais fácil do que fazer Muito uma... fácil, muito fácil. Pra mim é muito tranquilo. Você sabe que eu nunca tinha feito de 36 horas, né? E quando a gente faz, pô... Eu fiz, cara. E é assim, você fica elétrico. Mais que isso eu não sei. Sim. Mas eu fiquei tão adrenado que eu não dormia, cara. Assim, É bem essa palavra, né? O jejum ele é um estado estressante para o corpo, no sentido de aumentar o tônus adrenérgico. O tônus adrenérgico é o quanto a gente libera de adrenalina ali em repouso. E isso tem um lado bom, que o tônus adrenérgico ele é favorável para a queima de gordura. Por isso que muita gente fala, nossa, o jejum me queimou gordura em alguns lugares que eu não conseguia queimar antes. E autofagia também, né? Sim, todo esse processo aí de autofagia, processo de saúde ligado com longevidade e tal. Mas, né, nem tudo são flores, sempre tem uns espinhos aí. Sim. Então, a parte aí de sistema nervoso, você vai escutar a gente falar, pô, o jejum me deixou nervosinho, o jejum me deixou sem paciência. Tanto me e ajudou sem dormir tanto, alguns. Me deixou tão tranquilo para fazer as dietas que quem me passava era o Edson Prado, né? Claro. E quando ele passava comida um pouquinho a mais, era difícil até para comer. Sim. Então, quando eu não comia, para mim era tão confortável, né? Que assim, fala pro bodybuilding não é tão bom porque não vai mandar glicogênio, isso daí. Só que hoje a gente vê que tem um monte de bodybuilders fazendo, usando como estratégia aí. Claro, pô. Do próprio... Como eu falei, veio para ficar mesmo. E jejum, né? Em jejum, exercício em jejum, você acha que queima mais? Ou isso é um mito? A gente tem que ser científico, né? Senão a gente fica no acho ou não. Isso já foi estudado, né? Que o treino em jejum ele não promove uma queima de gordura maior do que o treino alimentado. Porém, acontece o seguinte, a gente não pode olhar só o numerinho ali. Por que muita gente fala... eu sei que no estudo, que cientificamente já foi comprovado que treinar em jejum não queima mais, mas eu sinto que queima e tal. Por que as pessoas falam isso? Porque quando o cara vai em jejum, isso envolve um estado emocional de resiliência. Então o cara meio que treina com mais vontade, né? E também quando a gente faz as coisas que a gente se sente melhor e treinar em jejum, para quem está acostumado, pô... é ótimo, cara. Se acostumou. A maioria das pessoas que começam a treinar em jejum, elas não querem se alimentar antes do treino. Achei que eu nunca fosse gostar, eu nunca fosse querer fazer. O cara começou... eu ia perder a força, né? Esse tipo de coisa. Né? Eu tenho tontura, eu tenho fraqueza, eu tenho dor de cabeça, eu tenho moleza, eu não aguento. Eu tive, sei lá, uns 8 amigos que falaram isso pra mim. Eu falei, não, vou levar você em jejum, você vai comigo, se você passar mal... eu te acudo ali. Puta, hoje os caras estão até hoje, treinando em jejum, curtindo, tudo. Então, no final das contas, Ale, o que importa? É fazer. Se você vai fazer em jejum, se vai fazer alimentado, mas vai treinar, né? Uma dúvida que eu quis tirar, assim, porque a gente escuta aqui... você pega assim, a galera de hoje fala, não, vou fazer o meu cardio em jejum porque queima mais, não sei o que lá. E é meio assim, né? Eu vi também cientificamente comprovado que não faz diferença, né? O déficit calórico é o mais importante para você ter óbvio, queimar, né? Sim, mas é aquilo. A gente tem a aderência da pessoa ao planejamento, depende muito do quê? Da preferência individual dela, do que ela gosta de fazer. É muito melhor se eu te montar um plano, eu pergunto pro cara, falo, putz, o que você come antes de treinar? Como tal. Você prefere comer isso? Já treinou em jejum? Não, em jejum para mim não dá. Então, beleza. Vamos aí, se alimenta e vamos fazer. Porque eu sei que ele vai fazer. Adequando com o que vai. Exatamente. Né? Seu objetivo, assim, é tipo levar ele a conseguir bater aquela meta, né? Mudar a vida, isso, é o que eu falei. Cumprir a tarefa ali, né? O que importa é os fins, não é os meios. Os meios... tem vários modos de chegar no objetivo final. Se você vai reto, se você vai dar a volta, o que queremos é que você chegue ali. E aí, a gente estava conversando fora daqui que vai ter um campeonato agora, que é muito, assim, polêmico, foi muito polêmico, que eu nem lembrava, né, assim, tinha ouvido isso daí realmente há uns 3 anos atrás que começou isso daí,
da galera de atletas que usam hormônio. Isso. Né? O que acontece? No mundo esportivo, uma das grandes polêmicas, não de agora, de muito tempo atrás, Como é que chama? Vai chamar? o Enhanced Games. O Enhanced Games. Isso. Então, o Enhanced Games, traduzindo os jogos melhorados. Quando a gente fala melhorado, melhorado quimicamente, farmacologicamente. Né? E isso a gente sabe que, pô... E isso aqui é exclusividade, eu não vi ninguém falando sobre isso, não. É. Por isso que eu gosto. Esse cara, ó, Então. ele traz assim, informação à frente. A melhora farmacológica de performance, ela faz parte da vida da gente. Qual amigo teu que não toma nada para melhorar a performance? Não estou falando só de hormônio. Ninguém. Ou o cara toma uma coisa para treinar, uma cafeína, um estimulantezinho, ou ele toma alguma coisa para dormir, ou ele toma alguma coisa Pra acordar. para acordar, para dormir, para comer, para não comer. Para não comer. Ou seja, isso não é doping. Como não é doping? Doping, o que caracteriza doping é o uso de substância ilegal. Na nossa vida, você passa por algum antidoping na tua vida? Um exame? Não. Você está competindo alguma coisa na tua vida que é proibido você usar uma substância para aumentar a tua performance? Então isso é usual na vida da gente. Então, não adianta as pessoas elas querem performar, e mesmo porque as demandas hoje são muito maiores. Se você pegar, por exemplo, até a gente revelou nossa idade, aliás, eu já falei, mas você falou tua idade ali, se quiser revelar aí. 50 anos também. Então, né? mas onde eu quero chegar? Com 50 somos dois garotos. Nossa turma já é tudo 50 a mais. 50. Capuano, Então. 53, ele é o único mais velho da gente. Né? Mas vamos lá. Onde eu quero chegar? Quando nós tínhamos 15 anos, e vários dos nossos amigos aí que estão ouvindo, que estão assistindo, eles vão se identificar com isso. Quando nós tínhamos 15 anos, um homem de 50 anos... Nossa, falei isso esses dias. Ele estava... Quem treinava igual o povo está treinando hoje? Não, já estava velho e ia morrer, não é? O exemplo que eu dou é assim, vai às 6 horas da manhã, menos, vai às 5 horas da manhã no Parque de Ibirapuera e vê lá quantos tiozinho lá... Tiozinho que não são tiozinho, porque são melhores que os moleques de hoje, né? Falar a realidade. Quantos 60, 70 mais tem lá correndo às 5 da manhã? Tá cheio. Assim. Só que aí, se a gente pegar 30, 40 anos atrás, tinha um lá que era um fora da curva que estava lá. Por que eles estão lá? Porque a gente tem conhecimento, tanto de performance, tanto na parte nutricional, quanto na parte de exercício físico e quanto na parte farmacológica. A maioria ali está melhorado. Entendeu? Eu acho que hoje, isso daí, a parte da reposição hormonal está sendo bem mais aceita pelos médicos mesmo, né? Porque assim, antigamente, né, era... Pô, a própria mulher, quando era ia fazer... um nicho do marombeiro ou alguma pessoa que estava trapaceando, tinha, né, receio mas a mulher, quando ia fazer a sua reposição hormonal mesmo da menopausa, né? Tinha muitos médicos que não queriam fazer porque falava para a mulher, que foi o que eu acho que criou uma grande polêmica de a mulherada não aceitar fazer reposição hormonal porque fazia mal. Ia provocar o risco de câncer e tal. Lá, esse papo todo. Né? E aí, de repente, assim, eu comecei a ver a andropausa, que é do homem, né? Andropausa também, que é a reposição hormonal. Mulher menopausa, homem andropausa. E você vai percebendo que, assim, isso é uma coisa que é necessário, né? O hormônio, como a gente fala, é vida. Sim. Né? Numa forma, porque a galera tem mania de achar que hormônio é só testosterona, né? Claro que não. Tiroide, né? Sem dúvida, vários outros também. Né? Então, na questão do Enhanced Games, qual que era a questão? Os empresários... Porque o Enhanced Games não é uma Olimpíada, não é chancelado pelas comissões. Aliás, o Comitê Olímpico ele está a pé da vida, que vai acontecer isso. Então, o Enhanced Games vai ser daqui um mês, né? Agora nós estamos aqui no final de março, né, de 2026. Então, vai ser daqui um mês em Las Vegas. É uma competição que tem apenas 3 esportes: atletismo, natação e levantamento de peso. Que pena, né? Que é só isso, né? Por enquanto, é a primeira edição. Nossa. É a edição inaugural. E os atletas do Enhanced Games não são muitos atletas. Eles selecionaram apenas 20 a mais ou menos 18 a 20 atletas. Né? Não é, eu cheguei lá, quero competir. Bom,
E pronto, selecionaram 20 atletas que eles vão poder usar substâncias para aumentar a performance, mas a coisa não é bagunçada. Ou seja, esses 20 atletas eles já estão sendo monitorizados por médicos há um tempo, fazendo vários exames para confirmar que eles estão saudáveis, né? E qual que é a intenção dos organizadores? A intenção é comprovar que pode ser feito um esporte melhorado com substâncias de forma controlada, de forma com controle médico. Muito melhor, Né? Porque, na verdade, quem já trabalhou com isso, quem tem um know-how maior em esporte de alta performance, de alto rendimento, a gente sabe o quê? Para quem não entendeu o que a gente está falando. Estima-se que pelo menos 50% dos participantes de esporte de alto rendimento usam ou já usaram substâncias ilícitas, ilegais, doping, para aumentar a performance em algum momento da vida. Ele tá sendo bonzinho ainda, eu acho que assim. Não, esses 50. Eu vou falar esses 50, eu vou falar assim, eu acho que todo mundo já fez o não. Esse 50, esse dado, ele veio da onde? Foi feito um estudo, né? Anônimo, obviamente. Então, eles chegaram nos atletas e falaram... Não vai vazar essa informação. Põe aqui o papelzinho se você já usou alguma coisa. Então, provavelmente, 50% falou... O que foi verdadeiro e o que teve medo... E uns 40% não, teve medo. Né? Falou assim, melhor... De repente, não é anônimo e... Isso. Então, o Enhanced Games é o quê? É uma coisa controlada, né? Controle. E, para apimentar tudo isso... O que eles fizeram? Esses participantes, eles são todos ex-atletas de alto rendimento e a premiação, se bater um recorde mundial das Olimpíadas, vão ganhar um bonuzinho, né, de só $1 milhão. Nossa senhora. O Donald Trump, o filho do Trump é um dos empresários que é dos 3 ali, que organizadores. Então, só para... quem ganhar cada prova ganha $250 mil. Um dinheirinho também. Tá bom, né? Um troquinho. É igual o que ganha aqui, né? O profissional, quando compete os nossos atletas olímpicos, né? Que assim, tem... Né? Se isso der certo, acho que todo mundo faz assim, ó. Então, e aí vão ter essas 3 provas e o mundo esportivo, hoje em dia, ele está muito apreensivo para saber o que vai acontecer, se vai ser uma competição justa, né? Porque, obviamente, tem um interesse de marketing gigante em volta disso e para comparar também com os resultados, né? Uma das últimas coisas que aconteceu relacionado com isso foi o quê? Para quem acompanha a natação, o recorde do César Cielo, dos 50 metros livres, esse recorde, ele foi batido, se eu não me engano, 20 segundos e 91 centésimos. Esse recorde foi batido em 2009. Então, 20,91 pelo Cielo. E naquela época, podia usar aquele maiô que deslizava. Que foi considerado depois foi proibido. Depois foi proibido, mas como naquela época era autorizado, ele bateu o recorde com aquele maiô, eles decidiram não caçar o recorde porque era. Aí, desde 2009 para cá, esse recorde não caía. E Olimpíada, todo mundo sabe que vai cair no recorde pra caramba. Recorde mundial. Esse era o segundo recorde mais demorado. Então fazia já... Tô falando de fazia porque semana passada o recorde caiu. Fazia 15 anos que esse recorde do Cielo e todos os nadadores já estavam falando, não dá, sem o maiô lá não dá. Não consegue. Aí o cara que vai competir no Enhanced Games... Ele bateu esse recorde, eu acho que foi mais ou menos uns 6 meses. Então, era 20,51. Num treinamento. Numa prova. Ele estava tunado lá, mas ele estava melhorado. Fez uma prova fake lá dos melhorados. Então, era 20,51 e ele fez... foi 20,48. Era 20,91, ele fez 20,80... e 89 ele fez. Ele baixou 2 centésimos, isso. Só que, para surpresa de todo mundo, há uma semana atrás, algumas pessoas aí devem ter visto a notícia, um australiano chamado Cameron alguma coisa, bateu o recorde do melhorado em 1 centésimo,
Então ele fez 20,88. Agora a pergunta que eu te faço. Será que estava puro? Natural? Então, cara. Porra. Ou o cara é uma... Eu vou te perguntar uma coisa assim. Phelps. Michael Phelps. Cara... Será que foi no arroz, feijão e... Ele é um peixe... E CBD com THC, que, né, que é o que ele usava, né? O CBD. Será que foi só nisso? Ou será que tinha algumas coisas melhores ali para performar? Então, bom, resumindo esse assunto, onde a gente vai chegar? O que puxa o que a gente está conversando? O uso de substâncias para melhorar a performance faz parte da vida de todo mundo. A nossa vida, puxando para nós, como eu te perguntei, a nossa vida ela não tem antidoping, entendeu? A gente não é proibido de usar nada, só que cabe a nós fazer o quê? Com segurança. Hoje a gente Que tem... é o que não está acontecendo, né? Que a molecada você vê assim... aí que tá. Hoje a gente tem conhecimento, hoje a gente sabe como usar, o que usar, só que a gente tem que ter critério. O que a gente estava falando aí, próprio... sensação do momento, peptídeos. Então, o que acontece com os peptídeos? O que eu mais respondi nos últimos 2 meses dos meus pacientes foi... que agora virou uma moda, agora só vai salvar a vida. E assim, a gente realmente... O Brasil é atrasado com a forma de estudo. Eu não sei nem se tem alguém aqui no Brasil estudando. Porque assim, a gente vê as empresas que estão gastando milhões, americana, alemã... Né? E aqui tá liberado, aqui então, proibido. Vamos lá. Pode até ter gente estudando, mas a gente não tem conclusão. Entendeu? Então, o que eu sou médico. O médico, de verdade, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é não... Existe uma frase em latim falando isso, né? Primeiro não série. Primeiro você não machuca a pessoa. Então, eu não... Olha lá. Aí do Enhanced Games ali. O Cameron McRae, esse foi o que bateu o recorde, né? Natural. Natural. Não. Deixa então, pra lá. Então, ou seja, então sobre os peptídeos, o que eu falo para meus pacientes, eu não vou prescrever uma coisa que eu não tenho certeza se não vai te fazer mal. Entendeu? Por exemplo, o Monjaro já tem um monte de estudo. O Retatrutida tem estudo já. Não caiu ainda na indústria farmacêutica. Tá no nível 2 ela? Que falou 3, né? O grau 3 tá para estourar aí, né? Acho que ser lançado, né? Já é uma coisa que tem um certo perfil de segurança. Eu não prescrevo Retatrutida porque não é uma substância registrada na Anvisa. Isso fere o Código de Ética Médica, né? Só que tem um monte de peptídeo aí, esse monte de peptídeos mitocondriais. Se eu estudei sobre eles, maravilhoso a ideia. Provavelmente vários deles futuramente vão ser aprovados pelo FDA, pela Anvisa, vão melhorar a vida das pessoas. Eu fiquei sabendo que lá foi liberado, acho que mais ou menos uns 10, né? Alguns que tem já... assim. Isso. Que, inclusive, a maior empresa de peptídeos lá... O Peptide Science. Peptide Science fechou, né? Que a gente fica assim pensando, aí vem a história falar, será que ela fechou porque foi liberado essa, não vai mais ganhar dinheiro? Ela fechou. Ela fechou porque é o seguinte, a Peptide Science, que é a empresa, né, pioneira e era a maior empresa de peptídeos nos Estados Unidos. Número 1, né? Fortíssimo. Ela fechou por quê? Muita gente fala que ela foi fechada. Ela não foi fechada. Os donos encerraram por quê? Já forraram o bolso da 4ª geração, entendeu? E por que eles vão ter uma briga judicial enorme se eles já garantiram o futuro? Ainda mais com o governo de lá, né? Tem aquela coisa. Eles não querem encheção. Então, eles viram o tamanho que aconteceu disso tudo, que virou toda essa polêmica. Então, a gente tem que no final das contas, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter segurança. Tem muita coisa legal para melhorar nossa performance. Todo mundo quer performar mais, todo mundo quer ficar bonito, quer treinar melhor, quer trabalhar melhor, tem peptídeo para namorar melhor, tem peptídeo para dormir melhor. Só que vamos fazer as coisas... Mas só que a gente pergunta, mano, a gente vai viver na base do peptídeo, assim, né? Não vamos... Aí que tá. Né? É muito louco. Peptídeo é um medicamento. E medicamento é para quem? Para quem precisa.
Entendeu? Porque então, eu ouvi da parte mitocondrial, né? Se você tem algum defeito, ela vai te corrigir. Mas não é considerado Isso aí. um doping porque ela não vai te aumentar também. pronto. Né? Por que a gente vê relato de pessoas que usaram o mesmo peptídeo, compraram no mesmo lugar, usaram a mesma dose e um cara fala, cara, minha disposição, meu nível de energia, o meu ânimo, nossa, o negócio, pô, me jogou pra cima. E alguns caras falam, puta, pra mim Senti não nada. Por quê? Porque não precisava. Uma mitocôndria tava lá cansada, tava lá deficitária. O outro a mitocôndria tava boa, ou seja... E se você falar assim, tá, como é que a gente sabe hoje se a mitocôndria tá... Não sabe. Não tem nenhum exame para você ver isso daí. Não sabe ainda. Isso daí eu não estudei mais assim a fundo de saber se consegue identificar esse tipo. Você tá com falta de mitocôndria. Acaba sendo... como que a gente caracteriza isso? Acaba sendo pelos sintomas. Só que, pô, o cara chega e fala, tô cansadão, tô fraco para treinar, eu tô acordando sem disposição que eu já tive, etc. Quantas coisas pode causar isso? O cara tá estressado, não tá dormindo bem, o cara tá com problema na empresa, o cara tá dormindo mal, o cara tá com desequilíbrio hormonal na cara ali, não corrigiu, ele tá às vezes comendo muito pouco, uma deficiência nutricional. Não é necessariamente, né, a mitocôndria que está sofrendo ali. A própria falta de testosterona, né? O básico ainda, eu acho que funciona tanto e as pessoas estão negligenciando, assim, jogando fora essa parte e indo tudo pros peptídeos, né? Sim, a galera nem bola sabe. da vez é isso, né? Às vezes, e tem pessoa que às vezes, pra você ter uma ideia, as pessoas, né? É compreensível que as pessoas queiram melhorar. Né? Sim, a gente Só quer que ter, né? Óbvio, Quem não quer né? ter um corpo legal, tá bonito, né? No final das contas, é o seguinte, do modo que eu vejo, no uso dessas substâncias aí, e até na vida também, para outras coisas, você não deve ser o primeiro e nem o último. Deixa aí a galera mostrar. Se você for o primeiro, você vai ser a cobaia, você corre o risco de ter uma complicação que, né, não se sabe. E o último você não vai querer ser também, porque tá todo mundo já voando ali, você já... Olha, eu tenho que dar na live aqui o Diegão aqui, ó. Mostra sua cara aqui, eu vou falando pra ele, vou trazer ele aqui, ó. Isso aí. Ele bota sempre o celular aqui pra fazer. Só meia hora. Outro dia ele gravou 2h30. Tá o Eugênio Koprovski e Fernando Marques. Pô, eu vi. Ele gravou. Massa. O Eugênio, 82 né, anos, cara? você vê musculação Terraço. fazendo. Né? É assim, provavelmente faz uma reposiçãozinha, né? Então, Tomara que se estiver fazendo, tá fazendo certo, certíssimo, né? certíssimo. Porque hoje em dia, a falar nisso, eu tenho 2 pacientes na 80 a mais. 80 mais. E estão lá tomando sua testosterona, performando bem, felizes da vida, treinando, E namorando. quando você tenta passar isso, namorando. Quero isso. Ó, E quando você tenta falar isso para as pessoas, ainda você sofre aquele preconceito ainda da galera falar que você está fazendo apologia ao hormônio, esse tipo de coisa aí, acaba não entendendo ainda. Hoje Ou tem uma aceitação com rede melhor? social, com internet, com rede social, como o conhecimento melhorou muito. Óbvio que, né, tudo que você quiser encontrar, se quiser encontrar um médico lá falando que testosterona é um veneno e que vai te matar, você vai encontrar. Se você quiser encontrar um falando bem, sem critério também, você vai encontrar. Mas o conhecimento está aí. Então, é óbvio que nem todas as pessoas têm discernimento para filtrar, mas ele está aí para a gente aplicar e as coisas melhoraram demais. Eu chamo de ranço. O ranço médico com testosterona, porque nós que usamos testosterona há muito tempo, não vou falar quanto tempo que eu uso, há muito tempo, a gente e outros pacientes também... Você começou doido de moleque? Vamos lá, já que você começou, vamos falar, né? Como é que você sabe? Como é que você adivinhou, né? Vamos falar, né? Porque eu vi suas fotos de moleque esses dias, você postou. Não, mas eu tava natural nas primeiras ali. Você das primeiras tava? Não, nas primeiras eu tava natural. Tá, depois eu vi, eu falei assim, não, eu é comecei a possível. usar testosterona com 22 anos, tá? Então ano que vem vai fazer 30 anos. Aí você fala, pô, mas você não parou? Não. Fiz umas pausas, né? Eu fui Porque não sabia ainda que não precisava parar, né? Depois que descobriu. Depois você descobriu, aí que você... faz mais mal parar do que continuar. Faz mal, Mas tudo é conhecimento, né? E tudo é fazer com controle, né? Então,
o que se espera de uma pessoa que usa testosterona é o quê? Uma orientação médica, que ela faça exames, que ela, obviamente, tenha essa consciência de que não é uma questão de... Tudo é uma questão de controle de dose, né? E de controle médico de exames. O seu trabalho hoje lá na clínica é voltado qual, assim, ao que hoje, assim? O meu trabalho na clínica, eu sou um clínico geral, ou seja, eu faço toda a parte... Ele tá com a camiseta aí, ó, VPC, aqui, Medicina Integrada. Eu faço toda a parte preventiva, prevenção cardiovascular, principalmente, prevenção em homens, né? Prevenção de complicações aí, de próstata, colonoscopia. Eu analiso todos esses exames, né? E aí a gente faz o tratamento de qualquer comorbidade que possa acontecer ligado aí a geralmente os pacientes com 40 a mais, que eu falo para os pacientes, é esperado que em algum tempo tua pressão, teu colesterol, teu açúcar no sangue, algumas coisinhas vão desregular. E ligado ao estilo de vida, né? Ou seja, ao exercício físico, à parte nutricional e algum desequilíbrio hormonal que, como você mesmo falou, e como eu falei, é esperado que o homem, a partir de uma certa idade, a testosterona dele não seja compatível com a demanda dele. Há tempos atrás aqui a gente falou sobre isso, ou seja, todo homem precisa repor testosterona? É lógico que não. A testosterona, como eu falei, é um remédio e remédio é para quem precisa. Se um homem de 50 anos, isso é muito importante as pessoas saberem, porque as pessoas são muito preocupadas com o numerinho de testosterona que veio no exame. Ah, minha testo está baixa. Ah, minha deu boa. Então, isso antes tinha um ainda tem. Tem, então, mas era, eu acho, na minha opinião, baixa. 250 era, acho que não cheguei, aumentaram para 300. Por incrível que pareça, nos guidelines da sociedade, das sociedades de endocrinologia, o critério para prescrever testosterona é numérico, né? Tem que medir 2 vezes a testosterona. Então, se o cara tem uma testosterona se eu não me engano, tem que estar abaixo de 300, que você falou que foi atualizado. Que eu vi. Então, eu não sei assim, se deram uma baixada ainda mais. Sabe qual que é a impressão? A impressão que quem fez os guidelines... matar todo mundo? Não, a impressão é que eles não, sei lá, eles estudam, mas eles não veem a prática. Porque qualquer médico que tem experiência com prescrição de testosterona sabe que ele vai atender vários pacientes que estão com 350, com 400, às vezes com 550, 600. Cheio de sintomas relacionados à testosterona insuficiente, a um hipogonadismo, né? Então o cara tá lá, o cara tá com a libido baixa, ele tá com disfunção erétil. Ele com aquela barriga, né, que não perde, né? Com gordura abdominal, né? Predomínio de gordura abdominal, com pouca massa muscular. O cara tá com pouca parte cognitiva deficitária, né? Esses sintomas aí, geralmente, alguns ou todos, e o nível de testosterona dele é bom. O que acontece? O que a gente sabe hoje em dia? Como que esse cara tem? O que a gente sabe hoje em dia é que existe uma questão de receptores de testosterona. Então, não necessariamente o número que você tem de testosterona, ele está encaixando no receptor. Além disso, a demanda individual de cada um, ela é super variável. Tem homem que tem testosterona baixa e você fala assim, você sente esses sintomas, o cara, tô ótimo. Tô de boa. Tô ótimo. Entra na parte fisiológica, né, do cara, né? Isso, dele. Você treina. Não, eu jogo meu futebol no final de semana. Tá correndo, você volta para marcar? Volta, tá tudo bem. Você namora? Tá tudo certo. Uma namoradinha ali, uma vez por mês, no sábado ali, toma um azulzinho e a patroa tá feliz. Não mexe com... Pronto. Tá bem. Se você olha a parte metabólica dele, ele não tem uma síndrome metabólica, ele não tem uma hiperglicemia que a testosterona ajuda a tratar também, não mexe com esse cara. Ele tá bem, entendeu? Não trata, não conserta o que não tá quebrado, né? Mas, em contrapartida, a gente vê um monte na experiência clínica, vários homens com um nível de testosterona moderado que você trata e você melhora demais a saúde dele. Hoje em dia melhora ainda, porque hoje em dia você, em vários casos, se o médico tiver
tem uma expertise ali específica, ele consegue tratar o cara sem inibir a produção natural de testosterona dele. Porque o medo da galera é esse, né? Assim, vou tomar, vai inibir, não vou poder parar, esse tipo de coisa, né? Total. Então, é o que eu falei, com o avanço do conhecimento, né, com os outros modos de administração de testosterona por via transdérmica, outros modos, a gente consegue. Não, porque antigamente o que acontecia? Por exemplo, quando eu consultava um cara 10 anos atrás, um cara de 400 de testosterona e que é ok. Chama eu, né? E os sintomas dele eram aquilo. Eu não dava testosterona para esse cara, porque eu não tinha certeza se ele precisava. O médico tem que. Porque às vezes você dá uma testosterona, você vai desregular a produção natural do cara. E futuramente ele vai ficar pior do que ele estava antes. Porque ele não, às vezes, mas olha não que recupera. engraçado. Esses dias eu estava fazendo uma consultoria, né? E eu pego os exames, eu não sou médico, mas assim, a gente se baseia muito nos exames e encaminha, né, pro médico. Inclusive, esse dia eu encaminhei até um rapaz que tomou hormônio e os hematócritos estavam altos, o sangue estava grosso e tal, né? E queria um hemato. Né? E eu falei assim, bom, eu sei que você não é um médico. Ele, o que aconteceu é que ele foi procurar os médicos, e quando ele chegou para falar e as pessoas viram perguntar para ele, você usou hormônio? Ele usou, ele foi detonado. De vez do cara ajudar ele, mas arrebentou ele. Né? Foi o que eu fiquei sabendo e... Isso é comum de acontecer. E aí eu falei, bom, aí me ligaram, né? Uma pessoa me ligou, eu não vou falar o nome porque eu não expor a pessoa que foi o paciente dela, né? Por ética. E ela me ligou e falou, você conhece algum hemato que não é radical, né? De falar que não vai detonar ele. Eu falei, opa, pronto. Conheço um ali. Tá aqui, ó. Aí eu passei o seu telefone, não sei nem se ele já foi lá, porque ele ficou constrangido de ir a outro lugar, porque... Isso daí é um absurdo. Então, eu falo isso para todos os homens. Se você faz uso de testosterona e você for num médico e você for julgado por isso, o médico não está lá para te julgar. O médico está lá para te atender independentemente das tuas escolhas. Se o cara fuma e vai no médico, o médico nunca vai poder falar que porra que você fuma? Você é louco? Você vai se matar? Mas não fala, né? O cara tá com câncer porque fumou, porque tá com cirrose porque bebeu. O cara não fala, não, Exato. Você não podia ter bebido. O cara trata, então, né? E a mesma coisa com a testosterona. Então, se o médico falar para você, qualquer médico que você for fazer um exame, que você for consultar, por exemplo, você tá com uma queda de cabelo, uma acne, alguma coisa, que você vai num médico ver um problema que pode estar relacionado, se o médico perguntar, se ele te julgar por isso... Você deu uma invertida nele. Você fala assim, olha, você, por favor, pode se ater ao problema que eu vim aqui? É difícil isso daí acontecer, porque, a galera sai torta, né? O próprio Danilo Galantini, cardiologista, né? Ele fala aqui que a função dele é acolher o cara que fez a coisa errada ou prevenir para não acontecer. Ele tem uma linha igual a sua, mas eu me acho muito legal o que ele tenta fazer, né? E ele passou por uma situação que a galera chamou ele lá, porque ele postava cada coisa boa pra caramba no Instagram dele, falando sobre, né? Conscientizando sem apologia. Sem apologia, que é o que a gente quer, total. Cara. Ele não fazia apologia nenhuma, ele explicava muito bem. E a diretoria lá chamou o cara lá, ele ficou zoadão, mal, parou. E eu falei pra ele, quando ele veio aqui, não deveria parar. Ele falou, vou voltar, porque era um conteúdo maravilhoso. Né? E assim, ele cuida da galera toda também aí de atleta, da parte cardiológica, principalmente, dos relaxantes e tal, que, né, o que deveria fazer, até do próprio moleque que começa com 15 anos, às vezes, né? Mas eu acho que assim, no contexto geral, Ale, as coisas estão melhores. A gente, obviamente, como hoje a informação ela expande muito, a gente fica sabendo de alguns acontecidos, alguns, né, complicações graves, alguns óbitos relacionados aí, porque quando acontece pode acontecer lá na ponta do Brasil, entendeu? Quando é ruim, todo mundo fala, né? Exato. E quando salvou a vida? Exatamente. Então, do modo que acontece por
por uma inconsequência de uma pessoa, ao mesmo tempo, outros 1.000 estão se beneficiando porque usaram adequadamente, né, o medicamento. Então, uma pessoa com uma sarcopenia, com uma necessidade mesmo, hipogonadismo, testosterona salvou muito casamento, né? Principalmente, continua né? Salvando, né? Antigamente, que não tinha testosterona... Você vê os velhinhos tudo motorizado hoje, né? Aí, né? Com os azulzinhos, né? Então, conhecimento aplicado, né? Isso daí é aquilo, né? Tudo na vida a gente pode usar para o bem e pode usar para o mal. Então, vão ter sempre pessoas, infelizmente, que vão pelo caminho errado aí. Isso daí faz parte da vida. Eu vou voltar a esses Jogos Olímpicos aí, eu lembrei aqui, porque na Netflix tem um documentário, Ícaro, não sei se você já assistiu. Sim, ótimo. Que ele fala exatamente sobre o doping, né, de atletas, que ele faz esse experimento com ciclista, começa a fazer, né? Sim. E é praticamente, acho que baseado nisso que esses jogos foram, desenvolvidos. Ei, Ben Johnson, agora ele ia detonar, então, né, o Ben Johnson. Isso, o Enhanced Games, cara, você vai ver, vai ser uma primeira edição. A próxima vai ser igual ao UFC. O UFC, quando fizeram o primeiro UFC, foi uma coisa... escondida, pequena, né? Quase não aconteceu. E hoje virou o que virou. Esse daí não é tão pequeno, já está com uma coisa provavelmente em Vegas, deve ser uma coisa... O Games, eles construíram um ginásio só para isso, a piscina, o centro de atletismo só para Enhanced Games. E fizeram em Los Angeles, porque a Comissão Atlética de Los Angeles ela é muito mais flexível do que outros locais, porque isso daí... né? Até hoje está tendo o processo para embargar o acontecimento. Vai ser em Los Angeles. Em Los Angeles mesmo. Em Los Angeles. E os atletas que vão participar, eles já estão confinados em Abu Dhabi. Cara, eu vou olhar mais isso daí. Num centro de treinamento eles fizeram em Abu Dhabi. Até deu um BO aí por causa da guerra, que alguns atletas não conseguiram chegar. Porque a ideia dos organizadores foi super legal. Se eu não me engano, 2 meses antes, todos os atletas foram para esse centro. Por quê? Para acompanhar fazendo o exame certinho, para chegar lá na hora. A intenção dos caras é que eles batam os recordes na natação, no atletismo e no levantamento de peso. E o quê? Cara, totalmente saudáveis, né? Então, tudo que o Enhanced Games não quer é que o cara tenha um piripaque lá e perde. Já pensou, o cara tem perde toda a razão de ser, né? E óbvio, os caras estão 100% no controle, que é o que se defende, né? Porque a galera tem ainda até hoje, né? A culpa sempre é do hormônio, né? A gente vê muito essa parada aí. O cara teve um infarte, foi por causa do hormônio, né? Mas assim, eles esquecem às vezes do clenbuterol, né? Dos dilatadores aí que tem. Porque no final das contas, quando acontece alguma coisa, a gente sabe muito bem. Ninguém conta. O cara ali, ele fica inibido às vezes de contar, fala que usou X, mas usou 3X, entendeu? Então... Que é como coach, isso daí é terrível, assim, né? Você mesmo deve prescrever de uma forma, o cara... vejo ali falando... Você deve passar para 6 meses, o cara falou, acabou, meu, né? Em uma semana, né? Aí você fala, amigão... Isso acontece direto, né? Não acabou, dúvida. Né? Pô, amigão, não dá não, né? É bem por aí mesmo. E aí vai reclamar que tá zoado, né? Então, como se eu não soubesse, né? Não, você... Não foi, nasci ontem, já não foi de 20 anos, né? Né? Eu não fiz parecido, né? Mas hoje eu vejo assim, nas suas redes sociais, que você tá no boxe, né? Você curte... É que assim, eu falo para os pacientes, isso após os 45 anos, após os 40 anos, né? Geralmente já muda um pouco o próprio foco do cara, né? Mesmo porque o homem, a partir dos 45 anos, primeiro, ele não está tanto na pista, maioria, né? Então, o foco muda muito mais de estética para saúde. O que um cara acima de 40 anos não quer? É ter problema médico. É ter que ficar... já a preocupação já é, né? Já é poder criar os seus filhos, poder brincar com seus filhos. Então, ele pensa muito mais em longevidade. E a longevidade, ela está muito associada com o quê? Com o controle do percentual de gordura, do peso corporal e ter força muscular. Não é volume muscular,
né? Para não ter uma sarcopenia, né? Exato. Que é uma doença que está muito forte, a gente vê hoje aí que é cortada a parte hormonal, que a gente sabe que a musculação hoje está salvando, que é outra coisa também que os médicos também criticavam bastante. Sim, já está muito mais não assim. fazer musculação que fazia mal. Eu peguei essa fase aí de moleque, assim, que era, nossa, a gente era detonado porque fazia musculação que não ia crescer, né? Sim. Aí eu fiquei anão por causa disso, né? Então... verdade. Mas a gente pega hoje, graças a Deus, a galera falando que a musculação salva a vida, né? Por essa Claro, parte sem dúvida, muscular que você isso, está é o que falando. eu falei, né? o conhecimento é muito maior. E outra coisa muito legal, Ale, é o acesso a isso. Porque ainda isso melhorou demais. Porque se você vê, olha a quantidade de academia que tem hoje que tinha 15 anos atrás. Verdade. Cara, e outra, essas pessoas menos favorecidas, hoje, quando elas querem se cuidar, elas conseguem. Entendeu? Não vai ter a mesma facilidade que uma pessoa que pode ter o seu nutricionista, o seu médico, o seu personal trainer. Não vai ter a mesma facilidade. Mas ela tem o quê? Ela tem informação. Então, vira e mexe, algumas pessoas tiram dúvida comigo lá. Não me custa nada, eu respondo. Entendeu? Elas têm... acesso a uma academia. Se você for pegar antigamente, pô... Era difícil. A academia galera já achava era que era caro, né? Era mais caro. A academia fechava não tinha de sábado e domingo. Agora é 24 horas, né? Tem academia a academia academia de bairro, nem sempre cabia todo mundo. Hoje já tem muito mais academia. Então, as pessoas têm mais conhecimento. Então, a gente vê. Isso é ótimo, né? Porque a gente vê que as pessoas, elas têm mais acesso a isso, elas podem se cuidar, elas podem ter uma qualidade de vida melhor, não estão ali já, né? Ainda existe uma desigualdade muito grande, né? Pra você ter uma ideia, a expectativa ali de vida, que a diferença de expectativa de vida da classe A e B, da classe C e D, olha o quanto que é desigual. É mais ou menos 15 anos para homem e 10 anos para mulher. Então, já é uma baita de uma... Pela falta de informação, né? Acesso, informação, as coisas. Que entendeu? hoje eu fico feliz com uma coisa assim. E olha só, a galera que vai ver isso daqui, ela realmente... Eu tô perdido. Vai ter um monte de pergunta que eu vou passar para você. Pode mandar para mim. Não, então, o cara onde eu tomo café, o manobrista... desde que eu frequento a padaria, que eu levo meus filhos na escola, né? E eu tomo um café lá sempre, um café da manhã lá sempre com a esposa. Já assim, ele foi mudando, ele tinha uma barriga grande, Aí. eu fui implantando assim. A primeira coisa, eu tinha uma creatina. É isso aí. Eu dei uma creatina pra ele, o cara começou a tomar só creatina. Aí ele falou, viu, comecei a malhar com a minha filha. Olha que legal, comecei a malhar com a minha filha. Perdi 5 quilos. Ele vai relatando um negócio, então a gente vai vendo que isso daqui, o bodybuilding na estrada, mas tá levando informação pra galera que não tinha isso, né? Então eu fico feliz com isso, Claro, de dar acesso para ele. Manobrista, segurança, eu sou parado por toda essa galera para perguntar exatamente pela galera que vem, por causa da idade, às vezes, Sim. né? Que não é um garoto. Então, assim, é muito legal conseguir mostrar que dá para eles, porque eles não são mais novinhos, assim, às Sim. vezes, e tem esse negócio que você falou, eu não vou pra academia porque isso é pra gente nova, isso é aquilo. E tá indo. Tá uma galera isso é mudando isso é muito muita legal. cabeça Sim, e o fato frequentando. de não selecionar mais tanto, né? Óbvio que não é uma igualdade, mas o fato de não selecionar mais, e pelo menos essas pessoas elas terem a chance, né? De poder de ter acesso, de entender, né? colocar em prática ali, puta, isso é legal demais. Puta, Porque eu trouxe o Henrique aqui e a gente tava falando sobre a galera para treinar na Nautilus. Primeiro treinava 6 meses fora para meter um pouquinho de shape para ir, porque tinha medo que todo mundo era gigante. Hoje não, isso, hoje não tem mais, mas é uma realidade ainda de algumas pessoas que tinham medo de ir para academia, de achar que lá era só para quem ia ficar gigante, forte, né? E agora a informação que está chegando é saúde. Isso é muito exatamente o que eu ia legal. falar. Antes a academia de musculação era para quem quer ficar grandão, bombadão. Só bombadão, fortão. Hoje a gente sabe que as pessoas vão porque sabem que o treino, né, o treino resistido é uma coisa que está super ligada com o quê? Geralmente a pessoa que começa a treinar,
que é a primeira coisa que a pessoa fala para você? Cara, como eu tô me sentindo melhor. Ela não falou espelho, não falou tô me sentindo mais bonito. Como eu tô sentindo melhor. Já deu aquela mexida, Pô, minhas costas não doem mais, minhas pernas no final do dia estão melhor. Eu faço uma caminhada, mas não tô com a perna doendo, tô com uma capacidade funcional muito melhor. Muito mais ainda uma pessoa de idade mais avançada, que ela já tava, já tinha entregado já. Então, Entendeu? e aqui é legal porque assim, eu não faço apologia aos hormônios, assim, eu sou bodybuilder a vida toda aí, né? E sabe como foi as coisas da forma errada. Sim. Né? Então, assim, eu sempre tento trazer a galera que traz informação. Não sou contra, porque eu quero sempre mostrar que isso é vida. Que é igual uma máquina. Cara. Se isso tiver desregulado fora, os outros, seu corpo não funciona, né? E aí eu tento sempre trazer pra galera entender. Exato. E ainda não tomei nenhum hate aí falando que eu isso, Claro, aquilo, pô. mas tudo bem, né? A gente... O foco tem que ser esse. A esse gente é o tem que foco. entender que o hormônio, ele é um parafuso na engrenagem, que tem vários outros, que vai ter todos os outros parafusos do quê? Da alimentação, da atividade física, do sono adequado, do controle do estresse, de tudo isso. E o equilíbrio hormonal adequado, ele é um parafuso não mais importante do que os outros, tão importante quanto os outros. Uma engrenagem com um parafuso solto, ela não gira bem. Então, muitas vezes esse parafuso ele é o determinante que você vai ajustar e vai fechar toda aquela engrenagem para ela rodar lisa e para a pessoa viver melhor, entendeu? E a gente tem, como nós falamos até agora, a gente tem modos de fazer isso adequadamente. Existem muitas pessoas que fazem de modo inadequado. Isso não exclui, né, o benefício, isso não torna o recurso maléfico, entendeu? Isso não é porque algumas pessoas, né, não usam adequadamente que a coisa é o que você falou, a testosterona não é a culpada, né? Então, a culpa é dele. Se ele fizer o que ele faz, é da pessoa. Exatamente. Exatamente. Da pessoa. Mas é transferido, né, da parte médica isso, né? Tem pessoas que ainda até hoje, né? E o que é legal é que os próprios médicos, né, inclusive da rede pública, porque se você for ver hoje, né, é uma enxurrada de médico. Então, cada ano no Brasil aí, se eu não me engano, não sei se são 20 mil médicos a mais. Todo mundo quer ser médico, né? Beleza. Só que o cara que não... Você é milionário, né? Você é bilionário já? Tá bilionário? Por quê? Porque todo mundo que vai fazer medicina acha que vai ficar rico, né? Não. A vida é... Você tá indo pra medicina... A vida é tão maravilhosa do médico, né? Eles acham... Eu tenho uns amigos... Eu dou aula pra um monte de médico, né? E eu vejo a vida deles dos plantões aí que os caras fazem. Vira à noite. Nossa, vira à noite, né? Os caras são arrebentados. Eu tinha amigo que eu ia conversar e então, assim, já encostava e dormia, né? Mas voltando, o médico que hoje não se atualiza nisso, em qualidade de vida, em longevidade, nesses pilares aí. Resumindo, o médico hoje que só sabe tratar doença e não prevenir que elas apareçam, ele ficou para trás, cara. Porque todo mundo quer isso. Todo mundo, as pessoas, elas já... Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Elas colocam o seu exame no ChatGPT para interpretar. Entendeu? O doutor médico... E qual que também é a questão? O ChatGPT, ele vai interpretar do quê? Do modo de doença. Entendeu? Sempre, né? Sempre leva para coisa... Para a parte de doença. Então, o médico que não se atualizar nisso, ele fica para trás. Porque ele não vai saber responder às dúvidas principais das pessoas, né? Porque hoje tem para médico mesmo. O próprio médico se colocar lá, né? Pelo que eu estava vendo... exatamente. Que eles estão usando tudo isso, né? Eu não sei se é tão... Eu não estou tão à frente o futuro da tecnologia disso daí para saber se é tão legal, né? A gente tem que ser... Eu acho que o futuro, ele é muito aberto para isso. Ou seja... Sim, acho que vai funcionar, vai ser muito válido. Claro, e cada vez mais as pessoas vão se conscientizar mais, né, de se cuidar desde pequeno, de prevenir problemas, de ter rotinas saudáveis. Isso aí é muito legal, porque se a gente for pensar, 20 anos atrás, ninguém pensava nisso. A pessoa só ia no médico quando estava doente, entendeu? E a própria, como eu falei para você, a própria qualidade de vida das pessoas, um homem de 50 anos, se você for pensar 30 anos atrás,
Era um cara que estava pensando ali em cadeira de balanço. Engraçado que 50 anos você falava já é velho. Fazendo bolo pros netos. E tava calculando para morrer 50 anos. Exato, cara. Já era, você via assim. Meu pai, inclusive, né, foi uma fatalidade, 52 anos, não foi assim, mas ele teve câncer e tal. Mas ele faleceu com 52 anos. E aí você via o pessoal lá atrás, né, nessa média assim, já 50 anos, considerado velho e, né, a vida acabando, tá acabando minha vida. Se aposentava, né, e ia morrer. Né? Então, assim, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas assim, pelo menos eu queria chegar à média dos 80 para cima aí, que já para ver os filhos na faculdade, né? Isso, por isso que eu... E até no esporte competitivo. Hoje a gente já vê, né, minha inspiração aí, o George Foreman, pô, foi campeão com 44 anos, campeão de boxe. Então. Pô, né? Então, é lógico que em outros esportes, varia de esporte para esporte, mas a gente vê até, tipo, se você for pegar no Brasileirão de futebol, eu não sei exatamente porque eu não olhei. Só que, pô, tem cara de 40 a mais ali jogando em alto nível. Vamos falar então do Cristiano Ronaldo, um que é... Pronto. 41 anos, ou 42 já fez aí nessa média cara, aí. Mas e o quê? Puta, o cara é o exemplo de regrado, né? O cara pesa tudo que come, o cara tá sempre lá treinando pra caramba. Musculação pra caramba. Ele tem... Que a gente fala, né? A musculação falam que não é o esporte número 1 do mundo. Será? Porque assim, todos os atletas fazem musculação, claro que né? Sim. Então a gente já não mas sabe... Mas aí o que acontece? Musculação é um dos esportes, não vamos confundir com o fisiculturismo. Sim, não. Por isso. Não isso, a gente não tá falando. Mas o treino de musculação a galera é importante para todo mundo. Que a galera fala que musculação não é esporte. É um esporte, acho que o mais praticado, porque todo tipo de atleta sabe que a complementação, você vê, tenista faz musculação. Você vai pegar um jogador de futebol, de basquete, de vôlei, tem o treino de musculação. E você vê que legal, provavelmente nessas Olimpíadas vai poder um fisiculturista participar. Quem vai do Enhanced Games? Quem vai participar é o... Esqueci o nome, o Montanha lá do Game of Thrones. Ele vai participar do levantamento? Do Enhanced Games, no levantamento de peso. Aí. Será que era... É que ele é bem enhanced, né? Eu vi esse cara é fora do normal. A gente chama ele de Montanha, né? Montanha. Eu também não lembro o nome dele. Você lembra, Diego, o nome do Montanha aí do Game of Thrones, aquele cara lá? Meu, eu vi ele em Vegas, né? Quando eu tava lá no Mr. Olímpia. Meu... O cara eu me senti uma criança, assim, ó. Você te esmaga, ele velho. Vai no levantamento de peso, ele é um dos que vai lá. E, então... e o recorde é dele, né? Então. O recorde é dele. Vai ser, pô... Vai ser muito legal. Cara, dá vontade de... Puta, pena que eu sou pobre, eu não consigo ir. Queria assistir. Vai ter uns streamings ali legais também. A gente vai acompanhar, vai ser bem legal. Não, eu vou puta, 100% eu não vou perder isso daí agora que... E eu não sabia, você vê, não tá sendo divulgado de uma forma assim, pelo menos. Então. Eu não vi. Assim, você comentou, né? A gente tava falando antes de começar aqui, né? Eu falei, não vi. Sim. Eu vi lá atrás que estavam tendo... Você não viu? Que a Copa do Mundo tá abafando. Tá abafando, é então, verdade. Tipo, né? E acho que tem um brasileiro que vai estar na Enhanced Games. Esqueci o nome do cara. Acho que o Felipe alguma coisa. Um nadador que vai no Enhanced Games também. Então, esse daí a gente vê. Eu tava Tem mais chance do brasileiro do que do Brasil na Copa. Muito maior. Infelizmente, né? É triste falar isso, mas eu acho que. Acho que é pra gente estar mais pro Enhanced Games do que pra Copa. Perdeu pra França ontem aí, né? Acho, né? Então. Foi. Bom. 2-1, então. Jogou nada, né? Eu sei que o Mbappé acho que dançou nos caras lá, né? Foi. Então, o que eu vejo assim é que. Eu estava estudando assim que lá nos Estados Unidos tem aquela... eles têm o doping genético já, que eles fazem o passaporte, isso. Que é do genético, né? Mesmo assim, que eles conseguem mudar exatamente. As falhas, né? Assim, exatamente. Que foi criado como... para um super soldado, como o Capitão América, né? Que os caras estavam falando que é impossível isso daí pegar no doping.
Né? E a gente fala assim, será que o Phelps já não participou desse Então, experimento? aí a gente volta aonde? Na verdade, existe uma linha de pesquisadores, e eu sou adepto disso, que, na verdade, qual que é a intenção, no final das contas? Não é que proibir as pessoas de usarem substâncias, é que as pessoas não danifiquem a sua saúde. O Enhanced Games, uma das coisas que ele quer é isso. Então, resumindo, porque se a gente for pensar, o doping ele sempre fez parte dos jogos desde a antiguidade, né? A gente já sabe que acho que o 2400 a.C., escuta cada os história. caras já usavam efedrina para jogos na Grécia lá. Puta, o doping ele é milenário, ele sempre teve e ele sempre vai ter. Porque quando você fala em competição, você fala em envolver grana, envolver vida. O cara ele precisa ganhar o campeonato para ele sustentar a família, o cara vai fazer qualquer coisa para ele ganhar dinheiro. Então, será que não seria muito mais legal você fazer um planejamento que você vai manter o atleta saudável? Com acompanhamento 100%, que né, para um atleta, o no caso. passaporte biológico, né? Então, o passaporte biológico é um acompanhamento de exames que eles fazem. Olha o tamanho da criança aí. Então, o bicho, 2 metros agora lê o nome 2 metros e 6 e não tem o peso aí, mas deve ser uns 150 quilos esse cara tem. Por aí. Né? Baixa mais, que você vai para o peso do cara. Não. Acho que a balança não... Quebrou. A balança quebrou. Tem que ser de boi, né? Tem que ser de boi a balança do cara. Quantas arrobas o cara tem. Então, com o passaporte biológico, é muito mais... Olha lá. Aí, ó. Aí é os pesos que ele pegou. Então, com o passaporte biológico é uma coisa muito mais justa. Porque você vai acompanhar os exames do cara e você, pelos exames, se você, faltando 1 mês ou 2 meses do campeonato, da Olimpíada, mostrou lá que o teu fígado pifou... Não vai mais. Não vai mais. Você não está saudável para competir, entendeu? Perdeu. Ou você vai ter que explicar lá por que foi e comprovar que o teu fígado não ficou bom porque você pegou uma hepatitezinha lá não relacionada com o uso de substância. Fica muito mais justo, muito mais honesto, né? Lógico que isso envolve, né? É uma discussão assim que não tem fim. E trabalha essa parte hormonal assim, existe muita forma de mascarar o doping, né? Eu creio, porque como a medicina está avançada para muitas coisas, né? E a gente provavelmente, quantos não mascaram o doping? Com certeza. E joga, né? A gente tava falando aqui do Ben Johnson na época, né? Quando pegou. Então, só que você deve lembrar, quando pegou o Ben Johnson, você acha que o Carl Lewis não... Então, é isso que Cara, o Carl Lewis foi pego alguns meses depois, e virou a droga do momento, porque todo mundo queria tomar o Stan Winstrol, que era porque todo mundo queria ser igual quem? Eu fiquei morrendo de vontade, acho que eu nunca tinha tomado nada. Todo mundo queria ser igual o Ben Johnson, porque o físico dele era incrível. Era coisa que todo mundo queria ter, normal. Não, eu acho que eu devia ter uns... Porque eu lembro quando ele bateu o recorde mundial naquela Olimpíada, e eu lembro, eu não estava, acho que na 7ª ou 8ª série. Então, eu ia estar ainda. Já estava doidão, mas assim, na hora que ele viu o negócio... Vamos ver onde... Da mim que eu não conseguia naquela época. Não tinha acesso. Eu já tinha, eu era da Nautilus. Então, mas você sabe que teve mesmo a Winstrol, ela vendia na farmácia, né? Ela teve Zambon, né? A Zambon, né? Foi vendida na farmácia. Então, tinha farmácia que tinha. Zambon, Espanha, né? É da Espanha. É da Espanha. Então, era uma coisa muito mais segura, né? Aliás, antigamente tinha a grande... Que não era seguro, né? Que eu vou te falar assim, porque todo mundo pensa que, na minha época, assim, a gente ouvia falar que... era uma das drogas mais seguras de se tomar, que não tinha efeito colateral, esse tipo de coisa. E a gente vê que ela é uma das mais hepatotóxicas hoje, né? Sim, mas o que acontece? Naquela época, o povo que usava, mesmo competidor, eles tinham... Por isso que não morreu ninguém. Os caras tinham medo de abusar. Sim, isso é verdade. Tinham medo. E não falava, né? Não se falava. Isso. Não se falava. Quando você usava alguma coisa, você tinha vergonha. Ninguém fazia o ano inteiro, praticamente. Os caras
acabava a competição, eles tiravam tudo, começava lá. Não tinha. O off ali, o off antigamente era E você na imagina corrida. esse TPC daquela época como era. TPC. É bom pra caramba os fisiculturistas, né? Foram os médicos Total, total, né? não tinha, né? Então, naquela época, o medo, ele protege, né, a gente, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, então, hoje em dia tem esse problema também, né? Então, as pessoas, elas sempre querem ir um pouquinho mais, né? E essa parte de edema lá, você pega muito paciente com edema, essa parte aí dos inchaços de perna, isso é relacionado à parte hormonal? Pode estar relacionado também, não é a causa principal, né? As causas principais de edema são o extravasamento de líquido, né? Por motivos de insuficiência cardíaca mesmo, né? Que é uma coisa que até hoje em dia a gente conhece muito mais, por isso que os cardiologistas especialistas aí em esporte, mais especificamente aí em ergogênicos anabólicos aí, eles sabem que, né, o desenvolvimento de insuficiência cardíaca é uma complicação relativamente frequente em pessoas que abusam de hormônios, né? Então é uma das causas principais, e tem as causas vasculares também, que são insuficiências venosas de retorno venoso, né? Então é uma coisa, a retenção de líquido como um todo, quanto ao que você perguntou na parte hormonal, é uma coisa que pode acontecer, principalmente no começo, né, do uso hormonal, é uma coisa ajustável. Entendi, porque assim, o que você mais vê, né, no meu caso, que trabalho com a parte de musculação, isso daí, você vê a mulherada chegando que quer melhorar o edema que tá, né? Mas a gente sabe que a musculação ajuda até a circulação, esse tipo de coisa, mas às vezes a causa é outra, né? Eu acabo sempre encaminhando para um médico para ver, o né? contexto é enorme, né? Tem que fazer uma avaliação laboratorial, um exame clínico bem detalhado, porque são muitas causas aí, mas é uma... E hoje é mais fácil, então, de identificar a causa, porque não tem assim, nem dúvida. a gente, até hoje, assim, é o que eu falo, falta divulgação. Falta a informação, porque assim, a gente pega pessoas que realmente só fala do inchaço, quer pôr o pé para cima, e você quando fala, quando é uma causa vascular. Então, mas é sobre uma trombose que pode acontecer, né? A linfa que está inflamada, essa parte da linfa, o sistema linfático, que é muito importante. E assim, a gente não vê os médicos se especializando muito nisso. Sim. Porque todas as pessoas que eu pergunto, às vezes, dão aquela rateada assim, foge um pouquinho, né, da parte... E também pelo motivo que eu te falei, como não é uma coisa multifatorial, né, então não tem uma resposta ainda absoluta. concreta, assim, Sim. nada, a causa... Tem que pode ser investigar com várias. calma, exato. Tem que investigar com calma, né? Porque você pega hoje o maior... a mulherada principalmente, né? Sim. Acho que São mais sensíveis é mais mesmo. sensível essa Sim, parte aí, né? Sim. E o próprio, tanto os androgênios quanto os estrogênios, que uma reposição hormonal na mulher, uma reposição hormonal nesses hormônios de modo completo, ele envolve todos esses hormônios. Então, os estrogênios, né, o estradiol, provavelmente dito, a progesterona e a parte androgênica, a testosterona ou algum derivado, etc. Estou falando de uma mulher ali em idade climatério, menopausa. E tanto a parte estrogênica quanto a reposição androgênica pode causar edema no começo do tratamento, que é uma coisa que chateia muito no começo, mas é individual, faz parte, pode acontecer no começo. Normalmente ele regride espontaneamente em vários casos e depende de outros fatores que eu te falei. Às vezes a mulher não tem tem uma tendência genética de ter mais, né, um retorno venoso menos competente, ou o sistema linfático. Coisa que E testosterona em mulher é válido? Ou... é super válido, né? Porque assim, quando fala testosterona é para homem, né? Eu estou perguntando, mas eu já sei. Sim. Eu já tive aula com ele já. Óbvio, caso a caso, né? Quando a gente fala em reposição de testosterona em mulher, a gente tem que avaliar a real necessidade. Como todos os médicos falam, a indicação clássica, né, é o transtorno do desejo sexual, né, reduzido em mulheres. Essa é a indicação clássica, mas na prática a gente sabe que a testosterona não faz só libido em mulher, ela faz vários outros, né,
efeitos benéficos tal qual no homem, a parte cognitiva. Eu vejo isso daí, da sua parte eu perguntei para trazer isso daí, porque você estuda isso O que acontece é que às vezes os médicos criticam, porque falam assim, principalmente não só médico, mas os coaches aí da parte mais de fisiculturismo, que falam, não se dá testosterona para mulher, porque a testosterona tem muito efeito colateral. Não, você não dá testosterona em dose alta para mulher. Se você vai usar um hormônio... Se você vai usar hormônio especificamente para músculo, é óbvio que tem hormônio muito mais específico, com menos efeito colateral, né? Que em mulheres que visam uma complementação exclusivamente muscular, se uma mulher vai consultar e fala, eu tenho zero problema de libido, eu tenho zero problema de disposição de energia, de ânimo cognitivo, mesmo que seja uma mulher em idade pré-menopausa ou menopausa. Você não vai dar testosterona para ela. Existem, aliás, os derivados de testosterona, eles foram feitos para isso, né? Eles foram feitos para ser altamente seletivos, não 100%, seria ótimo, né? Se fosse 100% seletivo, não dava colateral nenhum. Mas se você faz um derivado de testosterona... Os de derme, assim, você acha que é mais válido para a mulherada do que injetável? A testosterona, caso a caso. Por quê? A testosterona transdérmica é uma testosterona que não funciona em todas as mulheres. Tem mulher que absorve pouco, tem mulher que aplica errado, tem mulher que... Já é mais complicado, né, o uso, né, a forma de usar, né, às vezes. Tem mulher que converte muito para DHT. Na pele a gente tem bastante enzima, né, 5-alfa redutase que converte para DHT, e o DHT alto em mulher, ele é mais causador de oleosidade, acne, queda de cabelo. Entendi. Nem sempre você colocar um bloqueador de DHT, uma finasterida, uma dutasterida funciona tão bem. Então, algumas mulheres, elas não respondem bem com o creme transdérmico, né? E aí a gente pode fazer os outros modos, que é a testosterona injetável, pode ser subcutânea ou intramuscular, depende do caso, né? Que um monte de médico fala mal, porque não sabe fazer, né? E o implante hormonal. E o implante hormonal, eu não trabalho e não recomendo implante hormonal. Isso virou uma moda, né, que o chip da beleza, né, que eles falam. Não, depois, se você quiser, a gente pode aprofundar nisso, mas não existe nada que o implante hormonal faça que a gente não consegue fazer com outros modos de administração de testosterona com muito mais controle. Controle de dose, controle de tempo de aplicação, de interrupção, se precisar. Se a gente coloca um implante e a mulher não gostar, caiu meu cabelo, me estourou muita espinha. Cara, não dá pra tirar. Não dá, tem que passar. Cortar na cara. Isso é uma coisa, não tem como. Tá ali. Tá ali, cara, é muito complicado. É uma cirurgia, mas seria uma cirurgia. Mas é uma cirurgia. Então, a testosterona injetável, subcutânea, às vezes intramuscular em mulher, tem várias mulheres, eu tenho várias mulheres no consultório. Começou a ter um efeito colateral. Uma ótima adaptação, efeito colateral, todas podem causar, são variáveis, são manejáveis. Óbvio que, qual que é o principal critério que o médico tem que ter? Começa devagar, cara. Entendeu? Sem querer, sem criar expectativa. Você não vai injetar testosterona na mulher e amanhã a mulher vai virar Mulher Maravilha. Demora. Quanto mais... É um tratamento, né? Não é um tratamento que você tem que fazer uma coisa chamada testar a tolerância aos efeitos colaterais. Então, se você começa... O famoso queima largada. Se você quiser começar muito, muito forte, eu adoraria que poder começar mais forte, a mulher sair daqui uma semana feliz ela tá da ótima. Vida, perfeito, só que né? se o cabelo cair, se a parte estética dela, a oleosidade e acne incomodar, acabou, cara. Você perde o propósito de usar testosterona. Da entendeu? Saúde, né? Aí vem muito... lógico, a parte de autoestima, a parte estética, ela é tão importante para a saúde quanto as outras coisas. Então, funciona bem, pode ser usado quando o médico sabe o que está fazendo, só que tem que ter um critério, um cuidado e tem que ter calma, né? E nos Estados Unidos eles falam go low and slow, ou seja, baixo e devagar.
Depois... o que a gente começa falando aqui, o menos é mais. É exatamente o que você falou. Que eu falei, que eu curto muito essa parte então, do menos é mais. O problema não é o hormônio, o problema é o uso, às vezes, inadequado. Que a gente sempre fala, né? Eu uso muito daí, né? Mesmo da parte do exercício, da parte da alimentação, da parte hormonal, que cada fisiologia é de uma forma, né? Responde de uma forma, né? A tendência moderna, a tendência da medicina moderna é essa, chama-se individualização, entendeu? Não tem receita de bolo, entendeu? O que funciona para um não funciona para o não vai funcionar para o outro ou para outra. O que cada pessoa tem a sua resposta individual, que aí cabe ao médico experiente a fazer um ajuste específico para aquela pessoa. Que isso daí eu posso falar um relato pessoal da minha esposa, né? Que quando eu levei ela pra gente, já tava passando, tratando, lógico, eu lembro. a parte da tireoide dela tava muito ruim, baixa e não tava melhorando, né? Individualizamos. E a gente realmente foi totalmente diferente do protocolo de qualquer outra pessoa. E hoje é outra pessoa. Vida... Nossa, claro, tem vida, né? Claro, ajuste. Porque ela estava encostada de uma forma, né? Que eu volto a falar. Hormônio não é só testosterona, progesterona. Tireoide é um dos principais. E uma coisa boa é que às vezes a gente fala, né? O Brasil. Será que o Brasil na parte médica, pô, tá muito. Detona na frente, né? Você sabe, pelo mundo aí, você sabe. A dificuldade para fazer um exame laboratorial na Europa, nos Estados Unidos também, cara, é muito mais complicado. Não é igual aqui, plano de saúde deixa você fazer exame ali quantas vezes praticamente você quiser, entendeu? Cabe a você só ir lá fazer o exame. Lá não tem, é caro pra caramba. Demais. Nossa, Estados Unidos principalmente. Se você é de um plano de saúde, o médico do plano não te dá o pedido de exame, a não ser que você convença muito ele que você precisa. É tudo muito mais complicado. Aqui, para ter qualidade de vida nessa parte hormonal aqui, é o melhor lugar do mundo. Muito mais fácil, né? De você conseguir achar profissionais dessa parte aí que cuida disso, né? E isso, poder achar profissional e poder ter acesso a fazer os exames necessários. Lá é muito mais complicado, né? E essa parte dos hematócritos de sangue grosso, né? Assim, boa pergunta. É uma coisa assim que eu também não vejo a galera conseguindo. Que eu peguei um aluno também, um rapaz aí falando pra mim, minha testosterona tá 700. A minha médica falou que eu tô com sangue grosso. Eu acho que ela me cortou o hormônio agora. Eu falei, e agora? Porque eu tô com medo de baixar agora de uma vez e voltar a ser como eu era. E assim, eu olhei o exame dele, né? De novo, eu falo, não sou médico, mas a gente tem uma experiência disso, de saber. Vivência. E nem tava tão alto, tava 47, coisa assim, não tenho chegado nem aos 50, mas tava próximo dos 53, acima de 53, né? Que é. Isso. E aí foi mais uma. Até. Mais até, né? Você sabe o meu que a gente tá há 20 anos tentando salvar isso daí, ajustar e não muda, né? Nunca. Né? Então, assim, eu falei pra ele, não, cara, vai procurar de novo. Eu falei, vai procurar outro médico, porque assim, ela tá equivocada, né? Isso daí nem tá tão alto, isso né? Isso daí, o que acontece? A gente tem que saber interpretar o exame. A pessoa que faz um exame laboratorial, o que é a tendência natural da pessoa? Ela olha ali o valor de referência e até dá alguns... Verde, azul, vermelho, azul, até né? De alguns médicos, infelizmente, né? Fala assim, teu exame deu vermelhinho aqui, tá alto, tá bom. Às vezes o alto é até bom, né? Às vezes tá o vermelhinho é até bom, tem que saber interpretar, né? Mesmo porque às vezes, por exemplo, vamos falar do hematócrito. Então, o hematócrito lá depende do valor, depende do laboratório específico, tá lá, por exemplo, para homem entre 13 e 17,5. Aí o cara tá usando uma testosterona, vem 18 de testosterona, de hemoglobina, né? Vem 18 de hemoglobina e o hematócrito do cara dá 54. Também está no vermelhinho ali. Tá, vamos para 63, vamos usar, já estou fazendo uma consulta. Também está no vermelhinho ali. Aí o que acontece? O médico já emociona, né? E já fala, nossa, tá fora. Aí o médico bate um Google ali de hematócrito alto e já acha que vai acontecer um monte de coisa.
Na verdade, o que acontece? Primeira coisa, é esperado que o hematócrito dê alta em quem faz uso de testosterona. Não em todos, mas a gente A grande maioria, é sabido. Isso né, é uma reação, né, é um efeito biológico, farmacológico da testosterona, né, do medula óssea produzir mais hemoglobina. E agora a gente volta aonde? Você tem que individualizar. O cara não tem nenhum problema cardiovascular, ou seja, o sangue que é o meu caso, um pouquinho mais grosso. O coração dele é totalmente competente. O cara não tem nenhum antecedente tromboembólico anterior. O cara é saudável. O cara não é fumante. O cara não tem. Para que você vai pegar esse cara e botar para fazer sangria? Cara, não tem necessidade, entendeu? Calma, hidrata bem esse cara. Você não precisa fazer sangria para diminuir um hematócrito um pouquinho elevado. Você não precisa ficar socando um monte de suplemento para afinar o sangue. Não precisa falar para ele tomar essa infantil. Então, natoquinase. Isso. Então, é a natoquinase, coisa... ela é um suplemento que ela não abaixa o hematócrito. Mas ela mantém. Ela não influencia nada no hematócrito. A natoquinase é um suplemento que que está à moda agora é a natoquinase para fazer isso daí. Porque tudo é moda, né? A natoquinase é um suplemento que ela, teoricamente, ela pode diminuir a incidência de eventos tromboembólicos, né? Ou seja, pode, né? Porque os estudos não são definitivos. Ale, geralmente essa suplementação é assim. Se a natoquinase fosse uma substância realmente eficaz, cara, estava na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica estava ganhando dinheiro com isso. Então, ela é suplemento. Você sabe que não consegue quase já comprar nas farmácias, não tem, né? Ela foi tipo para os laboratórios, né? Você consegue só manipulado agora. Isso. Não, ela nunca teve de indústria farmacêutica. Ou você compra pela internet da vida, né? Isso. Aí vem aí, a gente nem sabe então, o que é, se é bem, mesmo ou não. Cara, você vai usar uma natoquinase, pode te fornecer uma proteçãozinha ali psicológica, entendeu? Pode até te proteger um pouquinho, mas tem que ter calma para interpretar as coisas. Não é, lógico, vai ter aquele cara que toma testosterona e vai lá para uma hemoglobina de 20 e o hematócrito bate nos 60. É um caso isolado que subiu demais, vamos fazer uma sangria nesse cara, vamos mudar o modo de administração da testosterona. Você vai chamar esse cara e vai falar, cara, para você não dá para fazer injetável. Você responde assim, vamos trocar para um cremezinho aí que tende a aumentar menos o hematócrito, entendeu? Aí se o cara falar assim... mas o cremezinho... Não, o cara não. Beleza, o que o médico vai fazer? Vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou escrever no prontuário que eu conscientizei esse cara e que ele não quis. Tem o que fazer. Agora, você acha que eu vou na casa dele para ver se ele está injetando na bunda dele ou se ele tá passando cremezinho? Que foi um dos casos que eu achei muito engraçado a Anvisa falar que ela proibiu você de tomar o retratutida, né? Ela proibiu a venda, o comércio, tá, beleza, até não tá aprovado, ok. Isso aí. Mas de falar para você não toma, como é que ela vai fazer isso daí, né? Ela tá lá, entendeu? Eu achei engraçado até assim, eu achei até meio que se transformou em chacota isso, porque você fala, como é que você pega um usuário de cocaína, por exemplo, de droga, e fala, a gente já sabe que não pode usar, né? Isso não pode usar. Mas como é que você fala para ele não usar, então? É proibido, até a polícia não consegue, né, conter isso, e aí eu achei muito engraçado da parte da Anvisa, às vezes ela é eficiente com algumas coisas, mas às vezes ela perde o crédito quando ela fala, você não vai usar. Tá bom, como é que ela vai fazer isso na sua casa? Você está lá no seu quarto, assim, você vai fazer, tô usando retrato tida aqui escondido. Né? Então, assim... Exatamente. Isso que você está falando, então faz esse sentido, né? Que a gente não consegue ter... O médico, por exemplo, às vezes não consegue ter o controle disso, né? Exatamente. Então, a forma de conscientizar, acho que é mais válida. Claro. Né? Claro. Do que o importante é ter informação, ter o conhecimento, mas é o que eu falei. Sempre vai ter algumas pessoas inconsequentes e aí os outros acabam levando, né, a fama junto. Porque eu peguei uma galera do Monjaro aí que você via tomando 10 e o Monjaro, alô,
passando mal, né? Você falava assim, meu, mas por que você tá usando isso? Não, porque tô emagrecendo, vou emagrecer. Mas a pessoa tava tão mal, cara. Eu falei assim, que fundamento tem isso? Você não conseguir viver, né? É uma loucura, né? Louco, né? Porque assim, você treina? Não, não treino. Não, eu não tenho dinheiro para treinar, porque se eu comprar monjara eu não consigo treinar. Assim. Então você vê muito essa parada, né? Dessa forma também, né? Eu não quer a fórmula mágica. Claro. Né? Então, assim, você acaba passando. E principalmente você deve ouvir cada coisa lá, não como nada, não faço nada, né? Sim. E aquela Sempre coisa. tem. Cada um. Voltando à pílula da chip da beleza lá, que a gente estava falando. É, que você falou que acho que não funciona pela forma de cair cabelo, daí você não tem um controle de tirar. Isso. Né? Não é que o implante hormonal não funciona. Sim, assim, O entendi. implante hormonal ele é um modo que pode ser eficaz para vários pacientes. Tem paciente que adora, coloca, funciona. Tudo bem, não há problema algum. E é um tratamento caro, né? É um tratamento caro, né? Quanto é um chip de beleza, mais ou menos assim, para você colocar? Normalmente R$5.000. R$5.000. O implante hormonal mesmo, ele custa bem menos que isso, né? Ele é mais barato. Eu imagino. Uma colocação é mais ou menos R$5.000, né? Deve Então, ser super difícil colocar, né? Assim. é difícil. Ah, mas demora. Demora. Bom, mas você sabe que mas beleza. A questão principal, Ale, é o meu modo de ver é esse. Não existe nada que o implante hormonal faça que nós não temos condição de fazer com outros modos de administração de hormônios com muito mais controle. Entendeu? Eu vou dar um spoiler. Eu não sei se você tem ainda, mas você tinha uma forma aí no YouTube, acho mesmo que você tinha colocado, não tinha? Ou no seu Instagram? De aplicação? De aplicação dessa forma? Como fazer a mesma coisa que esse chip da beleza. Mesma coisa, com né? controle de dose, custando... Hoje um pouquinho mais caro, né? Porque aumentaram, né? Mas ainda assim é umas 50 vezes menos. Eu acho que vai né? dar uns R$100 aí. Isso, né? contra 5 mil, né? Contra 5 mil, acho que... Então, é uma coisa que, tipo, a gente sabe aí que existe um conflito de interesse, né? Relacionado a isso daí. Com certeza. Então, mas lógico, nada contra, cada um aí é livre para trabalhar como quiser. Então, mas assim, hoje você vê a indústria da beleza muito forte, né, com isso, e eles vendem, às vezes, uma coisa que, né, não é, né? Sim. Isso em várias áreas, né? Em várias áreas. Quando a gente fala em vaidade, né, é complicado, né? Porque isso mexe demais com o psicológico das pessoas. Todo mundo sabe disso, né? Então, essa parte ligada à parte médica, não só na parte aí hormonal, mas tanto na parte estética em geral, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Com promessas falsas, com perigos relacionados. A gente vê o tanto de caso de dismorfia, acabamos de falar isso, né? Uhum. Aquela pessoa que já está magra e ela insiste É a mesma coisa que às vezes, a pessoa que abusa de hormônios e tem uma complicação. E quantos caras que a gente já não viu que deveria ter parado e não parou, né? Isso é um problema também que você deve passar para chegar o paciente da forma que está com alguma coisa séria, né? Que você fala, vai ter que parar. E como é que você lidar com isso, assim? Isso tem que ter um modo, né, de conversar, né? Papo reto mesmo, direto, né? Você tem que falar para a pessoa que existem coisas mais importantes na vida, né? Do que se você ter uma estética, que você ter que é a tua saúde. Você tem quando na verdade a tua saúde não é importante só para você. A tua saúde é importante para todo mundo que gosta de você, né? Então, quando você está se cuidando, você está cuidando das pessoas que gostam de você. Nenhuma pessoa que gosta de você quer ver a tua saúde deteriorar, quer ver você ter um final, né? Ter um fim. Então, você quando faz isso, você faz para os outros também, né? Quando você se cuida para os outros também, né? Fazendo, agradando essas pessoas. E quando você não se cuida,
Você está desagradando essas pessoas também, que gostam de você e geralmente que você gosta também. E a galera que vai lá e você vê que ela precisa fazer uma reposição hormonal, fazer esse tipo de coisa e ela não quer fazer. O que que você consegue fazer com essas pessoas assim? Como você aborda isso? Geralmente a pessoa ela vem com conhecimentos antigos, Antigos, né? Eu né? digo por isso, né? Conhecimento Isso faz antigo. mal, né? Ela bota só na Isso, cabeça que com isso... preconceitos, com conhecimentos antigos e nessa hora a gente tem que, eu já falei isso N vezes para pacientes, a gente tem que deixar o emocional guardadinho e tem que botar razão. O que é botar razão? Vamos ser científico, as coisas já foram estudadas, entendeu? Ciência é uma coisa que foi estudada, que foi comparada. Compararam pessoas que usaram, pessoas que não usaram, viram. É óbvio, qualquer tratamento que você faça, que você faz, não existe nenhum tratamento médico que não tem risco nenhum. Os riscos eles são administráveis, né? Existem, como eu falei, modos e modos de fazer. Então, normalmente, a pessoa, quando ela precisa, você sendo... o médico sendo calmo, sendo sereno e, acima de tudo, sendo técnico, né? Não é eu acho isso, não tem acho, entendeu? Não é a minha opinião, é o fato. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tá. E isso que você faz com você, de ter essa estética legal, isso você acha que ajuda bastante quando você vai conversar com o paciente e falar sobre a parte de saúde, sobre a parte estética? Sem Ou isso é seu? Você Não, faz pra você? sem dúvida que ajuda sim, porque é a mesma analogia, né? Você vai num dentista, você quer um dentista que cuida bem dos dentes. Então, normalmente a gente fica mais difícil, né, de acreditar de uma pessoa que ela não pratica o que ela prega. Porque a grande maioria você vai. Hoje no médico, você vai no cardiologista que. O cara que com fuma, cigarrão no bolso lá tem uma embaçado, obesidade, né? Meu sogro, uma vez, ele amputou a perna. E o cara que, amputou a perna cheirava cigarro pra caramba. Eu ouvi que é uma das causas disso. As maiores absurdos do planeta eu ouvi, né? Então, assim, dele, que ele podia continuar tomando a cervejinha dele. Podia, claro que podia. Ele tava amputado, eu tava... Né? Por um lado, a vida é do cara e então. ele, né? Ou ele tá como médico e não como a pessoa física ali, entendeu? Então, ele tem direito de fazer o que ele quer da vida dele. Né? Mas é óbvio que a credibilidade fica prejudicada, concorda? Muito, né? Muito prejudicada. Assim, porque você olha... E o mundo, infelizmente, é visual. Né? A gente vai falar visual e... Assim, julgamento, né? Inicial, obviamente. Julgamento é difícil, né? A gente tenta não julgar, mas às vezes a forma do cara fumar, beber, o cara que quer cuidar de você, às vezes não passa credibilidade, né? E acho que deve acontecer muito isso com as pessoas mais velhas que vão lá, né? Inclusive, você tem uma paciente que eu levei lá que ela tá voando, né? Sem dúvida, tá ótimo, ela né? tá namorando agora, tá lá. voando. Então, e é incrível, ela tem uma idade boa e assim, você olha pra ela, então... isso é muito gratificante. É gratificante, né? E eu falo assim, quem quer saúde, cara, esse cara é um que gosta de fazer isso daí com... E esse podcast aqui, quando você vai na consulta, ele faz outro podcast com você. Cada uma consulta é um podcast, né? Que se ele não tomar cuidado, alguém não gritar, vamos, que já tem outro aí, vai embora, né? Com certeza. Porque ele acaba virando um amigo, né? De todos que vão, inclusive hoje é meu amigo. Fico muito feliz, viu, de ter esse reconhecimento, isso acontece mesmo, porque assim é melhor, né? Com uma relação médico-paciente que o paciente ele tem liberdade, né? E ganha uma confiança, né? Claro, de falar tem realmente. Liberdade para poder expor seus problemas sem receio de ser julgado, né? Que isso que é o que mais acontece, infelizmente, ainda isso precisa quebrar esse tabu dos médicos pararem de julgar, né? Assim, e ajudar. Né? Por isso que eu fiz muita questão de te trazer. Legal, porque eu sei que você é um cara que realmente gosta do que faz de mudar, ver a galera mudar. E respeitando o que cada um quer ser, o que cada um quer fazer. Eu não vou falar para um cara que chega lá e fala que fuma, vou falar, mas para que você está fumando?
Bom, sabe o que eu faço? Vou cuidar da tua saúde. É isso que eu vou fazer. Entendeu? E automaticamente tem muita gente que acaba parando, eu acho, né? Claro, que vai entender. é óbvio. Você entra num... inclusive, a reposição de testosterona, o que é uma das coisas que eu mais gosto, ela corrige comportamentos. Porque, vamos lá, às vezes eu recebo um paciente, isso é muito interessante. Eu recebo um paciente, por exemplo, de 52 anos, que o cara começou a ter um problema de libido e de ereção, e só isso de problema que ele tem. Aí a gente vê que a testosterona dele está baixa, ali a gente faz uma reposição de testosterona, ele melhora a testosterona, resolve o problema, só que eu falo para ele, escuta, vamos fazer esse hormônio funcionar não só para isso que você veio, vamos fazer essa musculatura desenvolver melhor. Aproveitar já isso? Pronto, o cara começa a treinar, ele começa a sentir o músculo, ele começa a se interessar pelas outras coisas que vão fazer o músculo funcionar melhor, a autoestima melhora, ele come melhor, ele bebe menos, ele para de fumar, só comportamento adequado. Mas quem que deu o start ali? A testosterona, entendeu? Então você mirou num alvo e você acertou em 5. Então, você mirou no alvo só da parte sexual, mas você acertou na parte estética, na parte cardiovascular, porque ele emagreceu e ele está comendo mais certo, na parte de longevidade, porque ele não está fumando. Então, acaba que isso é legal demais, de corrigir o comportamento, de incitar comportamentos adequados. E eu fico feliz porque eu acho que você é um dos pioneiros a trabalhar com a testosterona, falando dessa forma aberta, né? Ter coragem de pegar e falar que isso não é o veneno, né? 20 anos já. Então, pois é. Porque você deve ter... Não foi chamado algumas vezes, não, para explicar por que você... Sobre apologia, sobre esse tipo de coisa. Deve ter passado um monte de vezes por isso, né? Sim. E é muito legal a sua coragem de dar continuidade nesse trabalho, porque você poderia ter falado, opa, estão tentando me podar, eu não vou. O futuro provou, né? Que estávamos no lado certo, né? Que essa cruzada aí de desmistificar, né, a testosterona como uma coisa muito mais benéfica do que perigosa, putz, ano a ano isso melhora, né? Isso é legal, então, assim, eu costumo sempre falar, trocar ideia com a galera, a minha galera que você cuida lá, que é com o Capuano, com o Brasília lá, e até o Samuel Vieira veio aqui. Sim, Samuel Vieira veio aqui e ele falou assim: o cara me ensinou a insulina. A parte da insulina, que é uma outra coisa que você corrige muito também. Também. Faz, né? Trabalha com essa parte. Então, você vê a consciência que você passa para essa turma aí, né? E tá tudo voando, né? Oh, isso que é o mais importante, né? Tá tudo voando. A primeira coisa que nós falamos hoje aí foi isso. Estamos 50 a mais, mas estamos voando. Isso que importa. Vamos ver, né? Agora eu quero meter o shape de novo aí. Vamos ver. Eu tô tentando... Estamos de volta já. Boa. Foram jejum intermitente na veia de novo. Estamos aí. Eu curto pra caramba, meu. Eu fico muito bem. Muito bom. Consigo treinar legal. Putz, pra mim funciona muito. Legal, pô. Olha lá, já estamos quase em 2 horas aqui, já vai embora, já né? Nem parece. A gente vai conversando. E é o que eu falo. Isso daqui a gente... Tô só apresentando ele aqui, quem é. Vou com certeza trazer para falar mais coisas aí. Claro. Sobre os peptídeos da vida que tá vindo aí, logo vai ficar mais forte. Vamos esperar amadurecer mais um pouquinho. Amadurecer, né? Aí você fala da forma... Veio para ficar, com certeza, é futuro, mas como eu falei, não vamos botar a carroça na frente dos bois, vamos esperar um pouquinho. E quem quiser passar com ele, qual que é o endereço da clínica lá? Isso, minha clínica fica na Rua Mato Grosso, no Genópolis Medical Center. Quem quiser alguma informação sobre o meu trabalho, né? O meu Instagram é @VPC Medicina.
Quem quiser lá tem bastante coisa legal pra ver. Eu vou contar a última coisa, que quando eu fui, até ele não acreditou, eu falo do jejum intermitente, mas eu fui lá, eu tava com 145 quilos, você lembra? Lembro. E eu tirei 50 claro. quilos em 3 meses, né? Foi, nossa, a primeira foi isso. Me assustou. E aí, a hora que ele foi, falou assim: eu não vou poder usar você como referência. Isso daí foi a coisa que me gravou mais. Eu falei assim: lembro. pô, você me zoou. 10 anos atrás, 10, Porque 12 anos eu atrás. poderia ser a referência. Ó, como o garoto propaganda lá, eu ia ser do cara, me dispensou porque foi muito rápido. Eu tinha que Foi ter sido legal mais demais, lento. foi legal demais. E eu tô nesse mesmo processo, ó, faz um mês aí já foram 10, Vamos né? pra cima, Vamos de tô do novo seu aí, lado, vamos cara. ver aí o que a gente vai fazer. Tô do Logo eu seu dou uma lado. passada lá pra ele dar uma regulada, ver como é que Vamos tá as fazer coisas tudo aí, isso. vou lá passar. E quem quiser, né, ele deixou o endereço, vai ter aí no vídeo, Legal. falando várias aí, segue o endereço também, aí o Diegão aí vai colocar. Sim. E não se esquece também de se inscrever no Bodybuilding na Estrada aí que vocês estão assistindo e não põe o dedinho aí, que vocês têm que ajudar, dar aquela curtida para continuar trazendo essa galera. Eu até falo da old school, porque junto, Nós somos mesmo, lógico que sim. porque vem de lá de trás acompanhando Porra, toda a história de muita 30 anos de gente. treino O cara, e fazendo, pô, tudo isso o que daí. gosta, né? Exatamente. E você lá tem Curtindo as cada fotinhas dia. dele lá Curtindo no shape. cada dia, é isso aí. No shape lá sempre, e projeto 100 anos, Pô, né? tamo nós, a né? caminho, a caminho. 90 a mais. E quem quiser vir para esse projeto aí, procura, vai lá na clínica. Vamos juntar nisso. E junta aí e fala, ó, eu vi o Bodybuilding na Estrada, eu quero participar do projeto 100 anos mais aí. que Vamos pra cima, pra cima. Vai ser muito bom. E eu te agradeço mais uma vez Olha aí de participar, fiquei Pô, muito feliz. Passou voando, foi muito legal. A minha esposa ficou, na hora que eu falei, ele vai, o Dr. Vicente consegue ir tal, na tal. Ela falou, maravilhoso, né? Ficou super feliz, te mandou um beijão aí também, que ela legal, gosta muito do seu ótimo. trabalho. É ótimo. E assim, a gente estamos aí para o que você Beleza. precisar falar, qualquer tema, também as portas estão abertas, que você é meu amigão aí para Muito obrigado, Ale. Muito legal. trazer qualquer assunto que você quiser. Maravilha, né? tamo junto sempre. Eu acho que foi pouco ainda assim, É, porque dá pô. para ir muito Passou mais, né? voando, Vai cara. voando. Foi muito massa. Mas eu não quero que se transforme numa coisa assim, eu quero que fique aquela coisa aí. Então quem assistir e tiver pergunta, coloca aí. Vai ter Pode os mandar, cortes pessoal. também, manda Pode para mandar, ele. prazer. Qualquer dúvida aí, ele é um cara que responde sem nenhuma polêmica, ele não tem medo de responder a coisa certa, né? É isso mesmo. Então, eu só tenho que agradecer. Maravilha. E Eu agradeço. brigadão. Valeu, mais uma Ale. vez Tamo aí. junto, irmão. E segue Bodybuilding na Estrada e até a próxima. Valeu. Valeu, é nóis.